Está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos 3 e 4, o seguinte: Disse Jesus: Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Meu irmão, minha irmã, nós vivemos em tempos onde tudo precisa ser exposto, mostrado, filmado, comentado e curtido. Desde as refeições até os gestos mais simples de bondade. Tudo vira motivo de postagem. O reconhecimento social, a validação pública e a necessidade de ser notado é o que vem alimentando uma fome antiga, a fome do ego humano. Mas o texto que nós acabamos de ler aqui na Palavra de Deus nos confronta com uma proposta radical. Fazer o bem sem buscar recompensa, dar sem esperar elogios, servir sem se exibir. E Jesus nos convida a uma espiritualidade que não é performática, mas verdadeira, feita no secreto, diante de Deus e não das câmeras. No tempo de Jesus, os líderes religiosos, aquelas pessoas ultra-religiosas, os fariseus, os escribas e os saduceus, haviam transformado a religião em espetáculo. Suas práticas de piedade, como orações, jejuns, esmolas, tudo era motivo de exibições públicas com o objetivo de ganhar respeito, notoriedade, status, admiração. Eles usavam a religião como um palco para autopromoção pessoal. E Jesus os confronta com palavras duras, como em Mateus, no versículo 1, ele diz, 6:1, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Pois é, eles buscavam a glória própria. Eram atores de uma peça ensaiada e vazia. Eles sabiam a letra, mas ignoravam o espírito. Eles sabiam de cor as sagradas escrituras, mas recusavam-se a reconhecer aquele de quem as sagradas escrituras falavam, de quem apontava desde o início. Em essência, eles sabiam muito de Deus, mas eles estavam longe do Senhor. Jesus, ao ensinar sobre dar esmolas, propõe um caminho contracultural, digamos assim, que a sua mão esquerda não saiba o que a mão direita faz. É uma imagem muito forte essa, uma imagem que simboliza um gesto tão espontâneo e discreto que nem mesmo o outro lado do seu corpo percebe. Esse é o chamado ao anonimato espiritual. Um serviço que não se alimenta de aplausos, uma bondade que não busca retorno, uma piedade que é vivida para Deus, não para os homens. E Jesus nos ensina que o louvor humano pode ser tudo o que se recebe quando se serve com segundas intenções. Porém, segundo Jesus nos ensina, aquele que serve em secreto, em segredo, de forma humilde, de forma pura de coração, ele será recompensado por Deus. Porque Deus vê em secreto, é o que Jesus nos diz aqui. Pois é,
O ego é muito traiçoeiro. Ele não grita, ele sussurra. Ele não aparece de forma grotesca. Ele se esconde em gestos piedosos. Ele pode se esconder até mesmo atrás de um púlpito, de um microfone, de uma oração bem articulada, bem elaborada, ou mesmo de uma oferta generosa. Como isso tem confundido tantas pessoas, não é verdade? O problema não está no ato em si, mas na motivação. Jesus não estava dizendo que dar esmolas seja errado, não, mas que é perigoso quando nós usamos o bem para parecer bons. Fazemos o bem como autopromoção pessoal. Por isso precisamos examinar constantemente o nosso coração, fazendo perguntas difíceis para o nosso coração. Por que estou servindo? Para quem estou fazendo isso? O que eu espero receber com essa ação? Se a resposta for para ser visto, aplaudido ou exaltado, significa então, meu irmão, minha irmã, que o ego assumiu o controle da vida. O desafio de Jesus aqui, nessa passagem bíblica, é de que saibamos lidar com o nosso ego. E saber lidar com o ego não é apenas para os líderes ou os que servem publicamente. Todos nós enfrentamos esse inimigo interior. É quando nós queremos ser reconhecidos pelo esforço que nós fizemos. É quando ficamos ressentidos por não sermos elogiados. É quando nós usamos as nossas virtudes para manipular a percepção alheia. Nas igrejas cristãs, isso se torna ainda mais perigoso. O serviço do reino de Deus deve ser feito com reverência, com respeito, com seriedade, com humildade e amor. Nunca como palco para a vaidade espiritual. E como nós temos visto isso nos últimos dias, não é mesmo? Pois é. Jesus sendo Deus, a Bíblia diz em Filipenses 2, 6-8, que ele esvaziou-se de sua glória. Não obstante ser Deus, ele lavou pés, tocou leprosos, caminhou com pecadores e não buscava a glória dos homens. Nunca. Mas a do Pai. A sua vida foi uma entrega constante. Em Mateus 11, 29, ele declara: e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Olha, Jesus nos ensinou que a verdadeira grandeza está mesmo em servir e não em ser servido. E que a verdadeira espiritualidade, ela é silenciosa, mas é constante e cheia de amor. Mas que aplicações práticas podemos trazer para a nossa vida nos dias de hoje dessa passagem bíblica? Aplicações práticas que podem nos ajudar a lidar com o ego no nosso cotidiano? Pois bem, primeiramente, faça um autoexame constante. Avalie as suas intenções com sinceridade diante de Deus. Segundo, sirva onde ninguém vê. Lembre-se que os maiores atos espirituais não precisam ser visíveis. Terceiro ponto, rejeite a vaidade espiritual principalmente. Não use dons e talentos que Deus lhe confiou, que Deus lhe deu graciosamente, para buscar louvor para você. E quarto, agradeça com humildade. Se alguém lhe elogiar, receba com gratidão, mas não se alimente disso. E volte sempre para a cruz. A cruz é o lugar onde o ego morre e Cristo reina. Por isso que precisamos estar sempre voltados para a cruz. Concluindo, meus queridos irmãos,
Não há recompensa maior do que saber que servimos por amor, não por vaidade. Não há alegria mais pura do que obedecer a Deus no silêncio, sabendo que Ele vê, que Ele se alegra e que Ele nos recompensa de forma eterna e graciosa. E lembre-se, se o mundo não lhe vê, mas Deus lhe vê, isso é o suficiente. Não precisa de mais nada. Portanto, sirva com alegria, ame com liberdade e lute diariamente contra o impulso de buscar glória própria. E assim estaremos destronando o altar do ego. Deus abençoe sua vida e sua família. Um feliz domingo. Grande abraço.